Agora eu vou falar sobre as compulsões sexuais. Esse ponto específico eu não tenho experiência assim, em tratamento também, mas eu já vi bastante conteúdo. Então eu vou conseguir auxiliar na questão de conteúdo e estudos assim relacionados a esse tema que eu já vi. Quais as compulsões sexuais que eu vou citar aqui? Eu não sei se tem mais, eu não entendo muito do assunto. Vício em pornografia, vício em masturbação e vício no sexo propriamente dito. E como que a gente vai considerar um problema? Como que a gente vai considerar um vício? Está interferindo em alguma coisa da tua vida? É um vício. Não está interferindo? Não é um vício. Está de forma saudável? Ok. Você está se sentindo constrangido? Está tendo algum problema no teu dia a dia por causa disso? Bom, aí talvez esteja virando um vício. É muito uma questão do bom senso para perceber esses pontos. Se está excessivo, é um problema. Eu vou citar agora algumas consequências e talvez você identifique aí pelas consequências desse excesso se você tem de fato um vício. Vamos avaliar as consequências aqui. Então tem a consequência número 1. Você demora muito, né, para conseguir chegar no pico do prazer da relação, né, chegar no orgasmo. Independente se é homem ou mulher, você demora muito para chegar nesse ponto. Né? Você vê a pornografia, é cheia de estímulos, aquele momento ali não é tão rico, né, quanto a pornografia, e você demora muito para chegar no orgasmo. Também é um problema. Ou você não chega no orgasmo. Talvez não tenha nada íntimo relacionado a isso. Se você não chega no orgasmo de forma alguma, mesmo com coisas que te excitam, ou muito raramente chega no orgasmo, também é um problema. Vamos avaliar outro ponto. Se você tem talvez impotência ou acaba tendo aí própria, né, acaba broxando mesmo nesse sentido, né, acaba não conseguindo continuar ali. Por quê? Porque a pornografia é extremamente excitante e você não consegue num ato de relação, ou enfim, né, num ato próprio aí da sua vida, ter tantos estímulos visuais e tantos estímulos no ambiente, você acaba talvez, né, tendo esse problema de não conseguir levantar, necessariamente dito. Ou no caso da mulher, não sentir prazer com coisas mais simples. Né? Não é necessariamente a mesma coisa, mas é algo muito próximo. Então, assim, são pontos que você deve considerar, levando sempre em conta que é interessante ter um tratamento, né? Um tratamento talvez de casal, dependendo da situação. Agora, o tratamento propriamente dito. Então, eu coloquei duas palavras assim, para definir o tratamento, que eu vou explicar elas. Jejum de dopamina e sensibilização. Então, o que é isso? O que é esses dois pontos? Então, dopamina é quando a gente sente motivação. Então, talvez esses 3 atos, por serem recompensas imediatas, né, por te recompensarem muito imediatamente, eles vão te dar uma dopamina legal, assim, você vai se sentir motivado. Então, o jejum de dopamina é você diminuindo a quantidade, diminuindo a frequência, a intensidade, né, até você chegar num ponto bom. Eu recomendo, inclusive, sem a pornografia pelo excesso de estímulos que acaba prejudicando a sua vida. Então, você vai diminuindo. E o que é sensibilização? Sensibilização é o seguinte, é você ficar mais sensível. Né? Por exemplo, as pessoas que têm medo de alguma coisa, né, de alguma coisa irracional, vamos supor aí, medo de sair de casa, né, elas precisam dessensibilizar, elas precisam fazer o contrário. Elas precisam ficar expostas fora de casa sem ter algo ruim acontecendo coisas boas, e elas vão começando a sair. Então ela dessensibiliza. E na questão sexual, nesse sentido, você dessensibilizou demais, você precisa de muito estímulo para chegar no orgasmo. Você precisa de uma coisa muito específica, sei lá, um anão ali no meio daquele ritual para você conseguir chegar. Então, assim, você precisa fazer ao contrário, você precisa começar a ter esse medo, ficar mais sensível. E o que seria isso? Seria diminuir a intensidade dos estímulos, diminuir a frequência dos estímulos, e dentro do jejum de dopamina,
diminuir a frequência do comportamento. Estímulo é tudo aquilo que te excita e que você faz algo para ter o orgasmo. E comportamento é tudo que você faz, sendo pornografia, masturbação e sexo, que são os 3 comportamentos citados aqui. Então, basicamente, para esse tipo de tratamento, você precisa diminuir a frequência, principalmente da masturbação com a pornografia, diminuir a frequência. Eu recomendo, inclusive, tirar a pornografia para tornar a sua relação mais saudável, digamos assim. E, com o tempo, você se sensibilizar. Então, você voltar a sentir prazer no feijão com arroz. Essa é a minha sugestão em relação ao tratamento aí, levando em conta sempre a importância de procurar ajuda. Então, talvez você tenha que procurar ajuda, um terapeuta de casal, um terapeuta sexual, alguma coisa nesse sentido, para resolver esse ponto, bem como dos outros problemas que eu citei, aí um psicólogo comportamental consegue, de certa forma, lidar com essas demandas.